Bom dia. O nosso grupo vai falar sobre expansão binomial. Os componentes do grupo são o Flávio, o Luiz, o Matheus, o Pedro e eu, Thaís. O problema tratado nesse vídeo será a expansão binomial. No caso, dada por, abre parêntese, A mais B, fecha parêntese, elevado a N. Os coeficientes do resultado dessa função é dada pela combinação linear de NP, com N sempre maior que P, maior ou igual. A partir da combinação linear de NP, é possível formar o triângulo de Pascal. No caso, cada termo do triângulo é dado pela soma dele com o número à sua direita, que vai dar o resultado do que está abaixo do segundo número. E a partir disso, são conseguidos os coeficientes do resultado do binômio de Newton. Luiz? Eu vou falar sobre o algoritmo que foi usado no nosso programa, que é o conjunto de procedimentos lógicos que chegam na solução. Inicialmente, se dá as dicas iniciais, antes da entrada de dados. Depois, questiona-se sobre o uso da dica top, se valida-se essa resposta. Logo em seguida, tem a entrada dos números e do coeficiente, que deve estar dentro do intervalo estipulado de 0 a 4. Depois disso, executa-se o programa e se obtém a expansão do binômio de acordo com o expoente informado, detalhadamente, com todos os termos e coeficientes a partir do triângulo de Pascal. Primeiramente, a gente tem a inclusão das bibliotecas IOStream, que possibilita a entrada e saída de dados para o CA e CIN, e também incluída a biblioteca MET, que possibilita o uso de funções específicas. É apresentado também o protótipo de bem-vindo, void bem-vindo sem retorno e sem parâmetros, em que há a apresentação do programa. Essa apresentação é dada por algumas informações e pela apresentação do triângulo de Pascal. Luiz? Eu volto para falar sobre a estrutura de repetição da dica e o primeiro teste. Apresenta-se a opção de receber a dica, sim ou não, e 3 comandos são possíveis: o sim ou não ou inválido. O sim, S, o N, não, e o inválido qualquer outro. E vamos para o teste. Primeiramente, a gente vai usar um inválido, pode ser T, e ele fala que é inválido e o programa não para de rodar até receber um válido. Segundamente, a gente vai colocar o negativo, que é o N. Podemos ver que ele não mostra a dica e continua a rodar o programa normalmente. Fecha e compila de novo. Por último, vamos colocar a opção positivo. Aí ele mostra a dica e continua o programa normalmente. Bom, agora eu, Matheus, vou falar sobre a função binômio, né, que é uma função com parâmetro e com retorno. E essa função ela vai funcionar da seguinte forma, né? Essa função ela é responsabilizada por demonstrar a expansão do binômio. Ou seja, a resolução do binômio se dá pela multiplicação de cada termo. Por exemplo, o termo 0 a 0 dá 0. Ou seja, para cada termo que a gente for fazer, o cálculo, quando a gente expande o binômio vamos lá, de expoente número 2, que essa dica, na verdade, ela é apresentada aqui na dica top. Então, vamos colocar um exemplo de A mais B elevado a 2, né? Vai ser apresentada a expansão do binômio junto com os coeficientes do triângulo de Pascal. Para expoente igual a 2, os coeficientes de Pascal são 1, 2 e 1. Então, aqui está sendo apresentado eles, 1,
2 e 1. E na hora que chega para fazer a distribuição do binômio, né, a expansão do binômio, a dica válida é que para cada número do expoente que você coloca, por exemplo, o expoente 2, cada termo de A ele tem que variar do n até o zero. Por exemplo, para expoente 2, o termo A0 de A tem que ser A elevado a 2, o termo 1 é A elevado a 1, o termo 3, o termo 2, A elevado a 0. E funciona da mesma forma para o B. Só que, porém, do B varia de 0 até 2. Então, vai variar de B até 0. No termo 0 vai ser B elevado a 0, termo 1, B elevado a 1, termo 2, B elevado a 2. E o binômio completo fica da seguinte forma. Dessa forma aqui. Bom, agora eu vou passar a palavra para o Pedro. Voltando aos protótipos, temos a função int_main, que utilizamos para retornar um número inteiro para o sistema. Ela é finalizada pelo comando return. O retorno 0 indica que o programa foi bem sucedido. O retorno de outro número indica que o código deu erro. Para a configuração de caracteres acentuados, foi utilizada a função setLocale, que garante que as acentuações sejam exibidas normalmente durante o programa. E foi utilizado também os comandos lcal português para configurar o idioma do programa para o português. Daí em seguida vem a chamada da função bem-vindo. Daí depois temos a declaração das variáveis n, a, b, i e res, que é de resultado, todas elas sendo int, pois são números reais. Daí vem a entrada de dados, onde coloca-se cout, daí fala para calcular o binômio e informar os valores de a, b e n, que são as variáveis, e por fim a saída de dados, que é cin, que você tem o valor de cada uma delas. Daí depois temos a chamada da função que expande o binômio, que mostra o valor do expoente entre 0 e 4. Agora eu vou passar para o Flávio. Bom, meu nome é Flávio, eu vou explicar para vocês um pouco aí sobre a estrutura condicional e o alinhamento de ifs que a gente colocou. Para iniciar, como o nosso programa ele se propõe a expandir o binômio genérico A mais B elevado a N, e esse N ele tem que ser no intervalo de 0 a 4, nós colocamos ali na linha 31 justamente esse intervalo que é permitido. Se atender a essa condição de ser 0 a 4, nós fizemos aí para cada um dos expoentes de 0 até 4. Por exemplo, ali no caso 1, se o usuário digitar, né, o expoente igual a 1, ele vai dar a dica do triângulo de Pascal para se basear, e ele vai fazer, vai mostrar para o usuário, né, a fórmula de como chega no resultado. Então, mostrando essa fórmula, o usuário vai saber como fazer a conta para chegar no resultado correto. E, além disso, também, nós calculamos o valor desse binômio para mostrar. Então, ele vai mostrar a dica, que vai mostrar a fórmula, e depois, por fim, mostrar o resultado de acordo com o expoente. Voltando ali, nós conseguimos também um outro exemplo da linha 2, aliás, do n igual a 2, né, que é a linha 41. Ele vai mostrar novamente, para se basear no triângulo de Pascal, vai mostrar como que chega na fórmula, né, como que calcula, e vai calcular e mostrar o resultado. A mesma coisa acontece também na linha 46 e na linha 51, onde o usuário, se ele digitar, né, na linha 46, o expoente igual a 3, vai mostrar a dica, a fórmula ele vai calcular. Na linha 51 a mesma coisa. Se ele digitar 4, vai mostrar a fórmula, a dica e vai calcular. Na linha 56 é justamente mostrar essa resposta, né? Então, de acordo com cada expoente que o usuário digitar, vai mostrar a resposta, vai mostrar o cálculo desse binômio, como que, na verdade, qual que é o resultado desse cálculo. Na linha 58 ali, né, que ele é o último else, é justamente se o usuário não digitar um expoente dentro desse intervalo. Daí, além dele mostrar que ele digitou errado, né, que digitou uma opção inválida, na verdade, ele vai mostrar o valor que esse usuário digitou, que está inválido, e vai falar que não está dentro do permitido. Agora que nós apresentamos o código-fonte, eu vou realizar alguns testes aqui para a gente ver o programa em funcionamento. Bom, inicialmente ele puxou a função bem-vindo, que tem algumas informações importantes, como o triângulo de Pascal
e o binômio genérico ali no primeiro item. Aí nessa dica top, o Luiz ele já testou, né? Ele já fez o teste do laço de repetição do while. Então pode dar um sim aí. Bom, aqui ele já vai partir para a gente inserir as informações do cálculo. No valor de A, pode colocar 1. No valor de B, pode colocar 2. E o binômio, vamos colocar um binômio que não é permitido. Então pode colocar em -1, que aí não está no intervalo de 0 a 4. O programa ele dá o erro, ele fala que o programa só calcula, né, no intervalo de 0 a 4. E além disso, ali embaixo ele mostra que o número que o usuário digitou não está dentro desse intervalo. Pode fechar e executar novamente. Agora, eu vou fazer um teste, pelo menos de 2 opções válidas, né, de 2 expoentes válidos para a gente ver como que aparece para o usuário. Pode colocar sim, mostrou a dica, agora ele vai pedir os valores, o valor de A pode colocar 9, o valor de B pode colocar 8, expoente pode colocar 2. Aí ele mostrou, né, ele fez a expansão do binômio, ali embaixo ele mostrou para o usuário como que chega, né, a fórmula, e por fim ele mostrou também o resultado desse cálculo, né? Então, além de mostrar a dica da fórmula, de como chegar nesse resultado, ele mostra o resultado ali para o usuário poder fazer a conta e comparar para ver se está correto. Eu vou fazer um último teste agora, só novamente, da expansão de um outro binômio dentro desse intervalo para a gente ver. Pode colocar IN de não, para não mostrar a dica top. Ele dá a mensagem que perdeu a dica. O valor de A pode colocar 7. O valor de B pode colocar 15. E o expoente pode colocar o número 4. Ele expandiu o binômio, deu a dica, né? E também mostrou a fórmula de como é calculado e também o resultado. Por fim, esse é o programa, né, que nos foi proposto que desenvolvêssemos. Nós desenvolvemos, mostramos para vocês o código-fonte, como nós fizemos o entendimento do problema, o algoritmo, e no mais é isso. Muito obrigado.